E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar com o estudo dos gases então, pessoal? Só lembrando, né? Na aula passada, já vamos passar aqui pro slide. Na aula passada, a gente parou falando daquela equação geral dos gases que eu falei para vocês que teve origem, né? A ideia dela teve origem em outros três experimentos históricos, né? Que foram feitos para estudar o comportamento de gases em situações específicas, mantendo-se a temperatura constante, a pressão constante e o volume constante, certo? Aí nós vimos que para qualquer gás ideal, se eu tiver o produto da pressão pelo volume, né, dividido pela temperatura, esse valor é uma constante, beleza? Hoje a gente vai falar dessa constante do que ela depende. Na verdade, eu falei um pouquinho no finalzinho da aula passada, porque nós vimos que essa constante aí, tá? Eu falei para vocês que dependia do quê, né? Principalmente da massa do gás. Então, todos os exemplos que a gente estava analisando até a aula passada eram com gases que mantinham a sua massa constante, tudo bem? Só para lembrar, já que a gente está falando de massa do gás, é, a gente vai representar essa massa do gás muito comumente em função do número de mols, beleza? Isso é uma coisa que eu vou estar lembrando rapidinho, embora a maioria de vocês já tenham visto em química, né? E na verdade, dessa constante universal dos gases ideais, tá? Foi mais ou menos o estudo dessa equação geral dos gases, dessa condição, feita por vários cientistas e que, ao longo da história, que com a constante de Avogadro acabou fazendo um pouco mais de sentido, né? Principalmente depois que a gente conseguiu calcular o valor dela com um pouco mais de precisão, isso mais recentemente, é que aí a gente conseguiu escrever separadamente, né, certinho, essa constante, essa grande constante aí que eu estou falando aqui, em função tanto da massa quanto dessa constante universal dos gases. É válida para todos os gases, tá? Como que a gente fez isso? É como se eu fosse encontrar na física a gente faz bastante isso, né? Um valor um valor básico para o valor dessa constante, que é válida para para o efeito de uma quantidade mínima, que nesse caso aqui nem é a quantidade mínima, é a quantidade que respeita a constante de Avogadro, que é 1 mol, e depois eu expando isso, né, para qualquer massa de gás. Beleza? Muito bem. Então, o número de mols a gente representa pela letra M, tá? A constante universal dos gases a gente representa pela letra R. Então, eu tenho que PV sobre T é diretamente proporcional a esses dois dados, né? Tanto o número de mols quanto a constante universal dos gases. Normalmente a forma como a gente escreve é dessa maneira aí, né? PV igual a nRT, essa é a chamada equação de Clapeyron, também chamada de equação de estado do gás, beleza? Equação de estado por quê? Porque nós temos as três propriedades do estado aqui, né, aqueles três fatores que definem o estado do gás, numa relação que depende dessa massa e dessa constante universal aí. Beleza? Tá? Mas daí você deve estar perguntando de onde que vem essa constante, quanto que vale ela, né? Muito bem. Para isso que a gente fala um pouquinho da lei de Avogadro, tá? Vamos só lembrar rapidinho da lei de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam o mesmo número de moléculas, tá? Então, se você pegar gases que estão na mesma temperatura e pressão, com o mesmo volume, eles vão apresentar o mesmo número de moléculas, tá? Esse número que está aí é o número para 1 mol de gás. Beleza? Só para lembrar aí, tá? Essa constante aqui, que a gente não vai deduzir hoje, aliás, o trabalho de deduzir isso aqui é bem complicado até, tá? Eu vou deixar para vocês, para gente ver isso daí depois ou em algum outro momento. Na química, se eu não me engano, é bem trabalhado isso daí. Tá? Nas CNTP, se eu pegar 1 mol então de gás, tá? Eu vou ter quais condições? Esse gás aí, esse 1 mol de gás vai estar a uma pressão de 1 atmosfera, temperatura de 0 graus Celsius e o volume dele é 22,4 litros. Na verdade, isso aqui que está mais diretamente relacionado, né, com a lei do Avogadro e tal. Beleza? Qualquer gás na CNTP, você pegar 1 mol, o volume dele vai ser 22,4 litros, tá? Então, se eu pegar esses dados aí e for calcular aquela constante da equação de Clapeyron,
né? Então eu tenho aqui, ó, PV sobre T é igual àquela constante. Se eu pegar 1 mol de gás, né, o valor unitário, ponho a pressão, o volume, a temperatura. Olha a temperatura aqui, está em Kelvin, muito importante lembrar disso, né? Sempre que a gente vai tratar de gás, a temperatura tem que ser em Kelvin. Tratar de gás que eu estou falando, usar as equações de estado, né? As equações que envolvem a temperatura do gás. Nessas unidades que eu coloquei aqui, nas unidades que a gente tem da CNTP, beleza? A constante é sempre considerada como 0,082 atm litro por mol Kelvin, na verdade, aqui, certo? Aqui, como eu estou escrevendo para 1 mol, né? Aí por isso que eu não coloquei o mol aqui na unidade, mas em geral a gente escreve assim. No sistema internacional, certo? Com o volume em metros cúbicos, né? E a pressão em Pascal, Newton por metro quadrado. ATM litro vai ficar Newton metro cúbico sobre metro quadrado. Newton metro é trabalho, certo? Energia. Então fica Joule por mol Kelvin. Beleza? Ah, e qual que é o valor que eu vou ter que usar? É esse em ATM litro por mol Kelvin ou no sistema internacional? Vai depender do problema que a gente vai resolver. Cada situação a gente vai usar um. Beleza? Tá bom? Aí, esses então são os valores da constante, das constantes, tá? Pode ficar tranquilo que em geral eles vão ser dados, beleza? E aí, para auxiliar a gente na resolução dos problemas, eu só preciso lembrar de duas relaçõezinhas da química com vocês. Geralmente eu falo da química porque é lá que a gente usa mais isso daí, né? A relação entre o número de moléculas com o número de mols. Se você quiser calcular o número de moléculas sabendo o número de mols que tem numa massa de gás, basta você pegar o número de mols e multiplicar pela constante de Avogadro. Bom, isso é tranquilo de saber porque é só você pensar. Se o número de Avogadro mostra pra gente, a constante de Avogadro mostra pra gente quantas moléculas ou átomos, partículas tem em 1 mol. Se você quiser um número de partículas de um determinado N mols, né? É só você multiplicar por N, beleza? Ah, professor, eu faço regra de 3, é muito mais fácil, é muito melhor do que tudo que você ensina na física e tal. Tá bom. Fica à vontade, faz sua regra de 3 do jeito que você quiser, tá? É uma multiplicação. Mesma coisa quando a gente está falando de massa, né? Tá? A gente vai representar E por M minúsculo a massa do gás, essa é a massa tipo a massa total do gás que tem lá, certo? Aqui eu tenho a massa molar, M maiúsculo, massa molar que é a massa em gramas de cada mol dessa partícula, dessa molécula, desse átomo, beleza? Só eu multiplicar pelo número de mols eu tenho a massa total. Se a massa molar me fala quantos gramas para cada mol eu vou ter, é só multiplicar pelo número de mols que eu tenho a massa. Beleza? Lembrando que a massa molar, se você souber a massa em unidades atômicas, né? Se você souber a massa em unidades atômicas, automaticamente você tem a massa molar, que é o mesmo valor numérico. Beleza? Só para lembrar isso daí. Muito bem, vamos para o primeiro exemplo já então da aula. Essa aula aqui vai ser rapidinho, tá, gente? É só para a gente terminar essa parte inicial do estudo dos gases, pegar bem todas essas equações até agora, porque daí depois a gente vai começar a falar de fenômenos mais da física mesmo, né? Transformação de energia e tudo mais. Tanto que energia hoje é um tópico que eu vou ainda tratar com vocês, que é muito importante aqui, beleza? Vamos pegar esse exercício então. Vamos lá, exemplo 1, tá? Num recipiente de meio litro, há 64 gramas de oxigênio, gás O2, né? Sendo a temperatura do gás 127 graus Celsius. Muito bem. Determine, letra A, o número de moléculas de oxigênio, aqui a gente está representando pela letra N maiúscula, né? No recipiente. E letra B, a pressão do gás no sistema internacional. Pressão é letra P maiúscula. Isso que ele quer que eu calcule. Muito bem, vamos começar com a letra A. Vamos começar aqui, tá? Primeiro, ele quer saber o número de moléculas. Para saber o número de moléculas, veja que nos dados aqui ele forneceu, ó, constante de Avogadro. Então, se eu tenho a constante de Avogadro, basta eu multiplicar pelo número de mols, que eu vou ter o número de moléculas de O2. Mas ele não deu esse número de mols para mim. Ele forneceu, olha só, a massa de oxigênio. Eu tenho uma massa total
de 64 gramas. Só que tem um outro dado muito importante aqui, olha aqui, ó. A massa molar de oxigênio é 32 gramas por mol, certo? Tá um número bem tranquilo aí, né? Se a massa molar é 32 gramas, 32, desculpe, gramas por mol, certo? Quantos mols que eu tenho aí no gás? 2. Para cada 32 gramas eu tenho 1 mol, e a massa total é 64 gramas, quer dizer que eu tenho 2 mols, né, de gás oxigênio, de moléculas de gás oxigênio, beleza? Então eu vou pegar esse dado, vou juntar aqui e vou calcular o número de moléculas. Vai ficar bem tranquilo, né? Número de mols é 2, constante de Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23. Ele pediu para considerar esse número, vocês viram ali no slide anterior que estava 6,023, né? Enfim, aí vai depender de cada exercício. Eu vou calcular o número de mols, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23 ou 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Esse é o número de moléculas, beleza? Então, coloquei esse daí só para vocês verem como, na verdade, é simples utilizar aquelas, não é nem a equação, aquelas relações, né, entre número de moléculas e número de mols, tanto pela ideia direta do número de Avogadro, quanto pela massa molar, tá? E aí vamos para a letra B, que aí a gente vai utilizar de fato a equação de estado, né? Ele pede para calcular a pressão do gás. Então, veja que nesse exercício ele não está descrevendo um fenômeno que está acontecendo com o gás, uma transformação, como a gente estava vendo na aula passada. Ele deu simplesmente o volume, a temperatura do gás, e também indiretamente o número de mols, né? E pediu qual é a pressão. Então, essas três variáveis se relacionam pela equação de Clapeyron, como eu tinha falado para vocês. Se eu quero a pressão, eu já vou até isolar ela aqui, né? Vai ficar assim, ó. N vezes R vezes T dividido por V. E aí? E aí é só substituir os valores, tá? Eu vou usar a constante como sendo 0,082. Opa, não vou não. Por que que eu não vou? Porque veja o que ele pediu aqui, ó. Vou até marcar com essa cor. Ele pediu a pressão no sistema internacional. Então já vamos lá de cara os valores no sistema internacional, tá? A constante é 8,31. A temperatura já é sempre no sistema internacional que a gente usa mesmo, né? Veja que a temperatura que ele forneceu tá 127 graus Celsius. Eu preciso passar para Kelvin, né? É só somar 273. Só lembrar, é 127 aqui mais 273, beleza? Isso daí vocês já estão careca de saber, né? A gente usou bastante até esse momento do curso essa relação aí, tá? Dividido pelo volume, que é meio litro. Ai, professor, e agora? Litro eu acho que não é unidade no sistema internacional, realmente não é, tá? O volume de meio litro, aí a gente tem que lembrar, não tem jeito, isso aqui é memorização mesmo, tá? 1 litro é 1 decímetro cúbico, beleza? Me desculpem aí, gente. E cada decímetro cúbico vai dar 10 a menos 3 metros cúbicos, mas por quê? Só para mostrar para vocês, se você tiver dificuldade de transformar centímetro em metro, decímetro, metro, essas coisas, né? Aliás, quando tem uma unidade, quando é ao quadrado ou ao cubo, tem gente que tem dificuldade quando fica assim. Lembre-se o quê? Decímetro, cada decímetro é a 10ª parte do metro, certo? Então é 1 metro dividido por 10. Então vai dar 10 a menos 1 metro, né? Porque são 10 centímetros. E 1 metro tem 100 centímetros. Isso aqui está elevado ao cubo. Entendeu? Eu estou pensando como se o decímetro mesmo estivesse elevado ao cubo. Daí eu transformo o decímetro em metro e faço a continha. Tá? Aí fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Metros cúbicos, aliás. Né? Então, enfim, aí, metros cúbicos. Então fica 10. Uou! 10 a menos 3 aqui. Beleza. Vamos fazer essa continha aí, certo? Quanto que vai dar? Aproximadamente
1,3, é 1,33, se eu não me engano, tá? Vezes 10 elevado à sétima Pascal, sistema internacional. Muito bem. Chegamos na resposta. Tranquilão, né? Muito bem. Então, eu preparei alguns exercícios, tá? Nem todos deles é só para calcular a pressão, tá? Alguns eu coloquei para calcular a temperatura ou calcular o volume, só para vocês pegarem traquejo mesmo. Então, façam os exercícios da equação de Clapeyron lá. Beleza? Muito bem. Vamos continuar então com o restante da aula. Vamos falar um pouquinho sobre teoria cinética dos gases. Eu falei um pouquinho sobre teoria cinética quando a gente estava tratando da equação, da equação não, perdão, da escala absoluta de temperatura, né? Certo? Que tem uma relação bastante interessante com essa teoria cinética dos gases. Mas a teoria cinética foi sendo construída já há muito tempo, antes de chegar nos finalmente do estudo da escala Kelvin e tudo mais, né? É, é uma teoria que veio sendo preparada, digamos, construída paralelamente com esses estudos, tá? E uma das coisas interessantes é que ela fornece um modelo muito legal para a gente entender como funciona a estrutura do gás. Quando eu falo estrutura, entre aspas, né, eu já tinha falado para vocês, não tem uma estrutura, mas enfim, é como ele funciona mesmo, tá? Eu coloquei esse GIF aí só para a gente lembrar da ideia desse modelo. É como se as partículas estivessem todas independentes uma da outra, se movendo. Cada uma, se você perceber aí, está com uma velocidade diferente e elas estão espalhadas por todo esse volume e constantemente se chocam com as paredes do recipiente onde elas estão. Essa representação eu achei bem legalzinha que peguei aí no Google, tá? Porque mostra um gás ideal, né? Veja que as moléculas elas estão passando uma pela outra e não estão interagindo. Essa que é a diferença, né? De um gás que é ideal e um gás que não é ideal. A gente pode desprezar as interações intermoleculares, beleza? Que seriam forças aí que iriam complicar o estudo, certo? Não que seja simples de estudar quando o gás ele é ideal. Beleza? Então, da onde que a gente parte aí? Vamos pensar na pressão do gás em termos do nosso modelo, que é a propriedade que fica mais evidente quando a gente fala que o gás ele é composto por partículas que estão se chocando com as paredes do recipiente, né? Do que ela depende? Depende diretamente da massa das partículas, né? Por causa desse choque mecânico que acontece frequentemente entre as partículas as paredes do recipiente. Depende inversamente do volume do gás, se a gente manter a mesma temperatura. Por que eu estou falando isso? Porque se você diminui a temperatura, só para lembrar, né? Pressão, a definição é força por área. Se você diminui o volume, está diminuindo a área interna também do recipiente, tá? Aí os choques mecânicos entre as moléculas e as paredes do recipiente vão ficar mais frequentes, fazendo com que a pressão aumente, né? E depende diretamente da velocidade das partículas, tá? Eu escrevi esse velinha como sendo a velocidade de cada uma tem um velinha. Eu coloquei velinha só para ficar diferente de V. Mas se a gente pegar a velocidade de de todas elas e fizer uma média, eu vou ter um valor que eu estou chamando aqui de V, certo? Se as partículas se movem mais rápido, elas vão se chocar mais com as paredes e quando elas se chocam, né? Você tem uma interação mais intensa, tá? Por isso que depende diretamente. A pressão pode ser escrita em função desses três dados aí, beleza? Isso é um dado que eu já vou pegar pronto, tá? Que a gente não vai deduzir aqui, mas lembrando, você que vai fazer física e tal, você vai estudar com um pouco mais de profundidade isso daqui, certo? Todo mundo sabe que dos alunos aqui que estão assistindo minha aula, 92,8% aproximadamente vão fazer física. Então eu falo com uma larga base aí do meu alunado, certo? Então essa expressão é pressão igual 1/3 de número de moléculas vezes a massa de cada molécula, vezes a velocidade média, certo? A velocidade média de todas elas, dividido pelo volume, né? Que basicamente está refletindo cada um desses fatores que eu coloquei aqui, beleza?
Muito bem. O que eu vou fazer com essa expressão? Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Por quê, professor? Se liga nisso, ó. Porque se vem um 2 multiplicando aqui, né? E um 2 multiplicando aqui embaixo, eu posso reescrever essa expressão colocando em evidência, olha o que aparece aqui, ó. M' é a massa de uma partícula, certo? Que compõe o gás aí, tá? Vezes a velocidade média, dividido por 2. O que é isso aqui? É a energia cinética média por partícula, porque eu estou pegando a massa de uma só. Só que tá vendo que tem esse N multiplicando aqui? Esse N é o número de moléculas, número de partículas presentes no gás. Se eu multiplicar toda a energia cinética média de cada uma pelo número de moléculas que tem no gás todo, o que eu vou ter? A energia cinética média total do gás, que é simplesmente uma energia que o gás tem, está lá dentro dele, que ele possui. Essa é a chamada energia interna, certo? Na próxima aula, a partir da próxima aula, a gente vai falar muito mais dessa energia interna, que ela pode até ser utilizada como trabalho, inclusive, tá? Não assim do nada, certo? Mas nós veremos alguns processos que envolvem é, a variação da energia interna como um fator importantíssimo para o desdobramento da transformação de energia por meio de um gás operante aí, certo? Então, se eu multiplico, ó, isso daqui, esse ECzinho aqui, tá aqui, ó, é a energia cinética de uma partícula. Então, se eu multiplico pelo número de partículas, eu tenho a energia total, estou chamando de E maiúsculo, C, certo? Que no caso da energia interna pode ser representada pela letra U, beleza? E aí eu tenho que a pressão depende diretamente da energia cinética, né, do gás. Energia cinética média, faltou a palavra média ali, do gás. Muito interessante, né? Essa teoria cinética é interessante porque ela relaciona as propriedades que definem o estado do gás com propriedades do movimento desse modelo da temperatura aí. E a temperatura? Já que a gente está falando de teoria cinética, né? A gente sabe muito bem que esse modelo de que o gás são essas moléculas que estão se movendo, se agitando, tem uma relação direta com a temperatura, certo? E da onde que vem essa relação? Então, se eu pegar essa equação da pressão que a gente acabou de chegar, que depende diretamente da energia cinética, pegar o volume aqui ó, e passar multiplicando ali, olha só o que eu tenho. PV é igual 2/3 da energia cinética média do gás. Mas a gente sabe pela equação de Clapeyron que PV também pode ser escrito como nRT. Todo gás ideal pode usufruir dessa relação, certo? Então eu vou igualar esses dois lados direitos das equações, digamos assim. nRT é igual a 2/3 da energia cinética total. Isolando a temperatura, olha só o que eu tenho. A temperatura é diretamente proporcional, isso tudo aqui é constante, né? Diretamente proporcional à energia cinética do gás. Quanto mais rápido as moléculas se movem, mais agitadas elas estão, maior a energia cinética, maior será a temperatura também. Legal, né? Daqui a gente pode isolar a energia cinética também. Passo 3 multiplicando, 2 dividindo, certo? Passo 3 multiplicando, 2 dividindo. E aí eu tenho que a energia interna do gás é calculada como 3 meios de nRT. Essa é a chamada energia interna. Tá? Só você colocar o número de mols ali, qual é a temperatura que o gás está, você encontra a energia interna. Só tem um detalhe. Isso é válido, essa equação é válida para qualquer gás monoatômico. Então, vocês estão olhando essa representação aqui, note que as moléculas do gás tem tipo uma bolinha só, certo? Porque é um gás monatômico. Se você tiver um gás que é diatômico, por exemplo, sei lá, tem duas moléculas, então a representação seria mais aquela do Altair, né? Que são duas bolinhas que estão ligadas por uma força, certo? E aí o que acontece? Por que essa equação ela não é válida, né? Porque quando você tem uma molécula que é maior do que uma molécula monatômica, diatômica, por exemplo, ela não vai ter um movimento só de translação. Agora que eu percebi, eu estou tipo, representando dramaturgicamente uma molécula
que está num recipiente, que é a minha câmera aqui, certo? Tá? Ela não tem só esse movimento, esse movimento de translação. Ela pode o quê? Girar assim, certo? Ela pode girar assim, entende? Então ela tem mais nossa, eu ia falar graus. Não tem como editar. Eu ia falar graus de liberdade, certo? É graus de liberdade. Na verdade, é graus de liberdade. E para cada grau de liberdade que ela pode se mover, ela vai ter uma energia associada a esse movimento também. Beleza? A gente vai ficar nessa equação aqui, nessa expressão, porque a gente só vai tratar de gases monatômicos. Beleza? Só estou falando para a gente relembrar isso daí. Tem uma outra coisa interessante também. Tá? Esse número de mols aqui, certo? Se a gente pegar lá da equação que o número de moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro, o que eu posso fazer? Colocar esse número de mols em função do número de Avogadro e do número de moléculas. Porque daí você pode pensar assim, eu estou olhando essa representação, eu estou olhando as moléculas, não um mol, uma coisa que é um mol, né? Eu consigo calcular a energia interna em função do número de moléculas? Será que depende diretamente também do número de moléculas? Depende diretamente também, é uma coisa óbvia aí, tá? Mas o mais interessante de descrever assim é que a gente dá origem a uma outra constante que a gente usa bastante na termodinâmica também, tá? Então, substituindo ali, ó, na equação, né, da energia interna, o número de mols pela razão do número de moléculas pelo número de Avogadro, ela vai ficar assim, certo? 3 meios de N sobre Na vezes RT. N sobre Na, como eu disse, é uma constante. Aliás, N sobre Na não, tá? Porque o N, que é o número de moléculas, pode mudar de uma massa para outra de gás, certo? De um gás para outro. De uma situação para outra, na verdade. Porém, se eu colocar em evidência aqui a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro, aí sim eu tenho uma constante. É uma constante dividida pela outra. Continua sendo constante, certo? Essa constante aí a gente representa pela letra K, que é a chamada constante de Boltzmann. Beleza? O valor dela tem como você calcular, é só você pegar a constante universal dos gases lá no sistema internacional, certo? Dividir pela constante de Avogadro, aí você vai ter aproximadamente aí 1,28 vezes 10 elevado a menos 23 joule por Kelvin. Beleza? Essa é a chamada constante de Boltzmann. A gente usa aí quando vai calcular a energia interna, nesse caso aqui, né, no caso do nosso curso por enquanto, tá? A energia interna em função do número de moléculas, tá? Não do número de mols, ou número de partículas de átomos. Beleza? A partir dessas equações, se eu pegar lá do slide anterior, né, aquela relação, tá, da energia cinética de cada molécula, né, da energia cinética de cada molécula e relacionar com a velocidade média, tem como e com o número de mols, tem como a gente calcular a velocidade a velocidade média com que as partículas que compõem o gás estão se movendo lá dentro do recipiente. Beleza? Essa é a expressãozinha. Eu só vou colocar aí porque é uma coisa que não julgo muito importante para o nosso curso por enquanto, tá? No nível que a gente está tratando, mas é um dado que é interessante ter aí. Tem como a gente calcular também. Beleza? Vamos então para o nosso segundo exemplo, para a gente fechar a nossa aula aí. Vamos lá. Segundo exemplo, então. Só um minutinho. Bora lá. Deixa o mouse aqui para não atrapalhar. Muito bem. Em um laboratório de física, realizando experimentos com gases, um físico precisa determinar o volume do recipiente que deve ser utilizado para armazenar certa massa de gás ideal a temperatura de 127 graus Celsius. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius e ocupa um reservatório de 30,75 litros. Muito bem, então, espera aí que tem uma situação inicial aqui, eu vou anotar. Ele está inicialmente com 27 graus Celsius, já vamos converter isso aqui para Kelvin, certo? 300 Kelvin. E o volume que ele ocupa inicialmente é 30,75 litros.
O problema é que ele não pode ser armazenado, acho que eu estou entendendo assim. O problema não pode ser armazenado nessa temperatura. A temperatura que ele tem que ser armazenado é 127 graus Celsius, que aqui é 400 Kelvin. Certo? Aumentou 100, né? De 27 para 127 graus Celsius. Kelvin aumenta a mesma coisa. Continuando. Considere que o experimento seja realizado a pressão constante de 1,2 atm. Muito bem. E a constante universal dos gases, ele deu aqui tanto nas unidades da CNTP ali, quanto no Sistema Internacional. Ótimo, muito obrigado. Letra A. Qual deve ser o volume do recipiente para conter essa massa a 127 graus? Então, tipo, qual que é o V2? Eu tenho aqui uma transformação que vai ser de que tipo? Isobárica. Ele mesmo falou isso, vocês viram ali no enunciado, né? Ele fala assim, ó, o experimento é realizado a uma pressão constante de 1,2 atm. Então, trata-se de uma transformação isobárica, tá? Na qual vai aumentar a temperatura de 300 para 400 Kelvin e eu quero saber qual que vai ser o volume. Muito bem, bora lá, vou calcular aqui mesmo, desse ladinho, certo? Vai ficar assim, ó. Eu sei que de um caso para outro a razão entre PV e T não varia. Nós temos aí a situação ainda na qual a pressão é constante, então P1 vai ser igual a P2, certo? Que é 1,2 atm. Então, se eu quiser calcular o volume V2, vou até isolar ele aqui, ó. Essa temperatura aqui, T2, vai passar multiplicando lá do outro lado. Então, vai ficar V1 sobre T2 dividido por T1. Beleza? E aí? Bom, nós temos que V2, substituindo os valores, vai ficar V1 30,75 vezes a temperatura T2 é 400 Kelvin, dividido pela temperatura T1, que é 300 Kelvin. Beleza? Então vamos simplificar aqui, ó, dá para multiplicar e dividir por 100, simplificando aí, tá? Esse 30,75, vou pensar que é 30 mais 0,75, está dividido por 3. 30 por 3 é 10, e 0,75 por 3 dá 0,25. Então, essa conta vai ficar 10,25 vezes 4. Aí eu usar o mesmo raciocínio, né? 4 vezes 10 é 40. 0,25 vezes 4 dá 1. 40 com 1, 41 é o novo volume que o cara precisa ter para armazenar esse gás aí na temperatura correta que ele deseja, de 127 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Ótimo. Essa foi a letra A, eu esqueci de marcar aqui, ó. Marcar aqui. Vamos fazer a letra B e descer um pouquinho. Na letra B, qual é o número de mols dessa massa de gás? Qual é o número de mols dessa massa de gás? Bom, vamos pegar os dados que a gente encontrou aqui no segundo caso, né, no estado 2. A pressão é a mesma, né? Não mudou, 1,2 atm. Nós sabemos agora que o volume é 41 litros. Ah, por que você está pegando esses dados aí e não pega de antes? Porque o volume está com o número inteiro aqui, é mais fácil de fazer a conta, né? Certo? Mas daria, para dar o mesmo valor se você fizer com os dados anteriores, porque não houve, não vazou gás, não aconteceu nada, né? Eu tenho PVT, eu quero o número de mols, eu vou usar a equação de Clapeyron, equação de estado do gás. PV é igual a nRT, certo? Substituindo os valores, ou melhor, já vamos isolar o nosso número de mols. Tudo que está multiplicando ele passa dividindo, vai ficar P2 vezes V2 dividido por RT2. Beleza. Agora sim, vamos colocar os valores aqui, ó. A pressão T2 é igual a T1, que é 1,2 atm. O volume está em litros, né? Beleza, 41 litros. Dividido pela constante
dos gases, 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura, que é 400. Beleza? Muito bem. Aqui vai ficar 1,2 vezes 41, que é a mesma coisa que 10 mais 0,2 vezes 41. Aliás, 1,01 mais 0,2 vezes 41. 41 mais 8,2. Então vai dar 49,2 aqui. Dividido por 4 vezes 8,2, né? Que vai dar 32,8. 32,8, tá? 32,8, se a gente multiplicar por 2 dá 65,4, certo? Vai estar no meio do caminho aí, certo? Se eu pegar e somar metade, 15, 16,4. Se eu somar 16,4 aqui, ó, vai dar, ó, 32,8 mais 16,4 dá 49,2. Então quer dizer que 49,2 é uma vez e meia maior do que 32,8. Então o número de mols é 1,5. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu fico. Tá, é isso. Muito bem. A gente prepara a aula numa semana, vai gravar na outra. Aproveita que a Laurinha tomou banho e dormiu, né? Vamos aproveitar para gravar. 1,5 moles, que é mais do que 1. Beleza, vamos para o item C. Ele pede para calcular agora a energia interna desse gás após ser armazenado na temperatura de 127 graus Celsius. Beleza, vamos calcular a energia interna então. Item C. A energia interna, considerando um gás monoatômico, né? Ele, ó, só para lembrar aqui, deixa eu até marcar, né? Considere-o como um gás monoatômico. Bora lá então. Então é 3 meios de nRT, certo? Vai ficar 3 meios de 3 meios vezes 0,082, né? O constante. Ô, professor, você já tá cagando tudo aí, meu. Por quê? Eu quero calcular a energia, né? Certo? Vou calcular em joules, então tem que ser no sistema internacional. Beleza? Bom, vou falar a verdade para você, poderia usar 0,088. Eu não sei qual unidade da energia que ia sair depois. Beleza? Tá? Enfim, depois a gente dá uma analisada nisso daí. Vezes a temperatura, que é depois dele mudar, né, para aquele recipiente que tem um volume de 41 litros, sua temperatura é 400 Kelvin. Beleza. Tá? Fazendo essa conta aí, essa daqui eu não vou matar no peito não, mano. Vou pegar aqui, ó. Fazendo essa conta aí, nós vamos chegar em 7.479 joules de energia. Beleza? 7.479. Tranquilinho, né? Calcular a energia interna do gás, assim, o valor associado a um estado dele, não, nem é tão interessante, né? Mas eu estou usando a expressão só para vocês verem que, assim, o mais importante é saber que depende da temperatura, porque esses dois dados aqui, né? Normalmente, quando a gente está falando do gás que sofre uma transformação, se ele estiver num recipiente que é fechado, vão se manter constantes. Então, veja que é uma relação direta entre energia interna e temperatura. Você pode até atribuir a mesma variação que houve na temperatura para a energia interna. Estou falando a mesma variação assim, em termos de proporcionalidade. Se a temperatura dobra, a energia interna vai dobrar também. Isso é bastante importante saber. Ok, vamos voltar lá no nosso enunciado. Item D. Se determinada quantidade de gás escapa do novo recipiente, causando uma diminuição na pressão para 1 atm, calcule o número de moléculas de gás que vazou, considerando que a temperatura se manteve constante. Calcule o número de moléculas que vazou, ó. Número de moléculas de gás que vazou. Tá?
Qual é o número de moléculas de gás que vazou? E aí? Bora lá. A temperatura se manteve constante. Beleza. Então é assim, ó. Se o número de mols mudou, pela equação de estado, se a gente pegar a equação de estado, PV igual a nRT, certo? O que que acontece? O recipiente, ele se mantém o mesmo. Ou seja, o volume não vai mudar, tá? Se o gás vazou, o número de mols vai alterar, vai variar. Mas ele falou pra gente que a temperatura não varia. E a constante dos gases é constante mesmo. Então, note que na verdade a gente está analisando, pela equação de estado, uma relação entre a pressão e o número de mols, certo? E veja que eles são diretamente proporcionais, né? Se eu escrever essa equação assim, ó, P é igual, passo V dividindo, aqui fica RT sobre V, que multiplica N, é uma expressão bem parecida com o que a gente estava analisando aqui na energia interna, né? Veja que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Quando essas grandezas são diretamente proporcionais, como eu disse para vocês, a variação dessas grandezas também é diretamente proporcional. Tem até como mostrar algebricamente isso. Eu não vou mostrar porque eu acho que não é importante. Eu acho que é só a gente fazer essa análise de relação entre as proporcionalidades já é o suficiente. Beleza? Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais, o quanto elas variam também é. Tá? Beleza? O quanto elas variam, às vezes falar o quanto elas variam é diferente de falar assim. Não é que é diferente diretamente. Quando eu falo que uma dobra, a outra vai dobrar também. Beleza, é que às vezes esse dobra, tá? Você está associando ao número 2 e não é exatamente o valor que variou, certo? Beleza? Tá? Então, tipo, você fala assim, determinada grandeza valia 3, dobrou, foi para 6. Entendeu? Quanto que aumentou? Aumentou 3 unidades, né? Beleza? Porque dobrou, aumentou 3. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a galera tem muita dificuldade porque eu acho que acaba confundindo esse lance de encontrar a razão de proporcionalidade com o valor numérico que aumenta ou diminui. Só tomar cuidado com isso, beleza? Muito bem. Ele falou para mim que a pressão inicial era, vamos fazer assim, ó. Mas vamos escrever direito, né? A pressão inicial era 1,2 atm, enquanto a pressão final, vou chamar de pelinha, 1 atm. Então, quanto que variou? Ué, a variação da pressão vai ser pressão final menos inicial, concorda? Toda variação a gente sempre calcula assim. A final é 1, a inicial é 1,2. Olha quanto que deu a variação. Menos 0,2 atm. Tá? Não tem problema representar com valor negativo, tá, gente? Porque o negativo na variação está relacionado só com o fato de que essa grandeza está aumentando ou diminuindo. No caso do valor do sinal negativo, quer dizer que a pressão diminuiu. Tá? Então não precisa, ai meu Deus, o negativo está errado, é uma pressão negativa. Não é uma pressão negativa, eu estou falando da variação da pressão. Beleza? E aí, agora vamos calcular o quanto que diminuiu o número de mols, certo? Vamos calcular o quanto que diminuiu. Então, isolando o ΔN aqui, vai ficar, passo V multiplicando, vai ficar V vezes ΔP, que divide por RT. O volume é 41 litros, a variação da pressão é 0,2, tá? A constante 0,082 está em atm e litro, né? A pressão e o volume respectivamente, e a temperatura depois era 400 Kelvin e permaneceu constante, tá? Muito bem, fazendo esse cálculo aqui, quanto é que a gente vai encontrar? Menos 0,25 mol. Então, esse é o número de mols que vazou.
É o quanto saiu, não é o quanto ficou lá. Porque se antes estava, se o número de mols inicial era 1,5, como a gente calculou anteriormente ali no item B, o final é 1,25, certo? Foi essa massa de gás ter escapado, esse 0,25 mols ter escapado, que causou a diminuição de pressão lá dentro do recipiente. Beleza? Tá? Então, quando você tem um medidor, quando você tem, por exemplo, em cilindros que mantém gases, né, por exemplo, cilindro de oxigênio, que vai ser usado lá para a pessoa respirar, por exemplo, né, tem um abaixador de pressão, né, a pressão lá dentro é bastante alta, mas quando esse gás sai para ser utilizado, é uma massa de oxigênio que está saindo dali. Então a pressão de dentro vai diminuindo. Como você sabe que acabou? Tem um. Ou que está acabando, né? Tá? Para registrar o consumo, você pode olhar qual é a variação na pressão. Certo? Você olha lá o medidor de pressão, barômetro e tal, vai diminuindo, quer dizer que tem cada vez menos gás. Beleza? Só que não acabou a questão porque ele pediu o número de moléculas, certo? E aí o número de moléculas, basta a gente pegar esse número de mols, eu vou fazer assim, ó, módulo da variação do número de mols e multiplicar pelo número de Avogadro, certo? Beleza? Para calcular o número de moléculas que vazou, então, vai ficar módulo de 0 menos 0,25. Eu estou colocando em módulo só para a gente pegar o valor absoluto mesmo, o número de moléculas, número, contar cada uma, certo? Que vazou. Senão a gente teria que calcular o delta N, o maiúsculo, a variação do número de moléculas, tá? Para dar um valor mais, não um valor mais fidedigno, mas representado de uma forma mais correta algebricamente falando. Tá? Vezes o número de Avogadro, vamos considerar 6 vezes 10 a 23 aqui também, só para simplificar, acho que ele nem estava acomodado na questão ali, né? E aí, basta eu dividir então 6 por 4, né? Porque, só para confirmar aqui, é isso mesmo? Menos 0,25 vezes módulo de menos 0,25 vezes 6 vai dar 6 dividido por 4, 3 dividido por 2. 1,5 vezes 10 elevado a 23. Essa que é a resposta da questão. Qual é o número de moléculas? E da hora que eu estou na frente, né? Eu esqueci aqui de baixar um pouquinho. Tá aqui, ó, a continha. 1,5 vezes 10 elevado a 23. O número de moléculas que vazou para que a pressão fosse diminuída até 1 atm. Beleza? Só confirmar aqui, é isso mesmo, né? Determinada quantidade de gás. Pá, pá, pá. Calcule o número de moléculas. É isso mesmo. Tá? Eu tava já nem lembrava da questão mais. Beleza, meus queridos? Ó, eu acho que a aula vai ser mais curtinha, eu fico falando isso, mas chega lá e, olha lá, quase 50 minutos de novo, vocês me desculpem, não tem jeito. Mas pelo menos agora tá mais espaçado, né? Pra vocês estudarem melhor lá. Então, galera, por favor, olhem os exercícios lá, me procurem. Pode assistir outras videoaulas, tá? Eu tô tendo um tempo agora de ver outros vídeos, outras coisas que podem auxiliar e vou mandando para vocês lá pelo Teams, tá bom? O simulador que eu mandei na semana passada para vocês, agora continua sendo interessante vocês darem uma olhada, principalmente na parte que você consegue inserir mais gás e tirar gás de dentro, mantendo os outros parâmetros, tá? Porque agora a gente está analisando a massa do gás como mais uma variável aí pela equação de estado. Então, por favor, resolvam os exercícios, acessem as demais atividades, né? Me procurem no caso de dúvida. Bons estudos, tá bom? Fiquem bem, fiquem seguros, cuidem dos seus familiares, não deixe ele sair de casa, beleza? Não deixe ele sair de casa se ele não precisar, entendeu? Certo? Hoje mesmo a Laurinha falou, eu queria comer pão cedo. Na padaria? Precisa mesmo? Não, vai comer bolacha aguçada.